Glória a Deus, amém? Eu tomei um susto quando eu cheguei hoje aqui, porque a gente desceu ali no infantil, descendo de carro na rampa e tem uma televisão ali no infantil. E eu acho que a tela da TV está congelada, na igreja vazia. E a gente desceu, eu olhei e falei, Senhor da glória. Será que é porque a França falou que era eu que ia pregar hoje? Deram tipo um cambau geral. Aleluia, obrigado por vocês, viu? Pela consideração a Jesus primeiro, lógico, né? Porque nós estamos aqui para ouvir dele, amém? Mas tem muitos que deveriam estar aqui e não estão, amém? Quem é diácono e líder de célula aí, levanta a mão. Olha aí, olha que vergonha. Olha aí, você que não é, olha para o lado. Olha assim, ó, porque você tem que valorizar esses que estão, amém? E se espelhar neles. Para quando você crescer espiritualmente, se você ser esse exemplo, amém? Glória a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia fala que a quem muito é dado, amém? É uma ministração que eu sempre faço para quem vai ser levantado líder, é assim. Sabe aquele do BOP, pede para sair? Você não é obrigado, mas se quiser, você está fazendo uma aliança. E aí seja fiel e honre a tua aliança com Deus, amém? Estou falando tudo isso porque está dentro do contexto da palavra. Mas já vamos lá, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. Que hoje o chicote vai estralar. Palavras de amor é com o Claudião. Nosso João do Bola de Neve de Guarulhos. Palavras de sabedoria com o pastor Marcinho, amém? Que ele é mestre, ele detona. Palavras de conselhos pessoais, pastora Francis, ela arrebenta, amém? Se organizar a tua vida, ela é ótima conselheira, uma profeta nisso. Uma palavra bruta é nós. Alguém tinha que ficar com a parte ruim do negócio, né? Deus olhou e falou, vai ser mesmo, filho, vai. Você que vai segurar esse BO aí. Glória a Deus, vamos lá. Colossenses 3, a partir do verso 1, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Pai, como é bom a tua presença, como é bom estarmos imersos na presença e na manifestação de tua glória, onde o Senhor se manifesta, onde a tua presença vem, Pai, a atmosfera muda, o ambiente muda, Senhor, as nossas vidas são tocadas, meu Deus, quando o Senhor se faz presente, algo sobrenatural acontece, algo que transcende as nossas expectativas e as possibilidades naturais, e é isso que nós te pedimos nessa noite, Pai, porque nós servimos um Deus vivo, poderoso, um Deus criador, um Deus capaz de todas as coisas, Pai, um Deus que traz vida onde é morte, Pai, um Deus que refaz o vaso quebrado e faz um vaso novo, meu Deus, um Deus que é especialista em transformar casos de maldição em bênção, meu Deus, um Deus que faz a sua graça, maravilhosa graça abundar, onde um dia abundou o pecado, Senhor, Pai, não há limites para o teu agir, e é nessa expectativa que nós queremos estar e permanecer nessa noite, por isso fala conosco, manifesta-te no nosso meio, cumpre em nós os teus planos e propósitos para essa noite, é o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Olha aí já para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, como anda a sua vida espiritual? Amada igreja, uma das coisas que eu percebi nesses 18 anos aí, andando com o Senhor, e que eu ouvia muito
das pessoas que já caminhavam um tempo a mais lá no início, é que o diabo, ele é um ser astuto e estrategista. Eu sempre ouvi assim: o diabo nunca vai se apresentar para você vermelho, com chifre, rabinho, tridente na mão, oi, prazer, sou o diabo, vim aterrorizar a sua vida. Nunca, isso não vai acontecer. O diabo é um ser astuto e dissimulado. Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz assim em 2 Coríntios 11:3: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente, que é a figura do diabo lá no Éden, enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Desde o Éden, nós percebemos a maneira de operar desse ser maligno. Primeiro ele corrompe, para depois ele destruir, ele desviar, ele fazer aquilo que ele deseja fazer. Nós vemos isso no primeiro diálogo que a Bíblia relata entre o diabo e uma pessoa, que aconteceu exatamente nessa ocasião, lá no Éden, em Gênesis, no capítulo 3, verso 1, que diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Quando você olha esse diálogo se iniciando, no primeiro momento parece até um diálogo amigável. Serpente encostou, sentou na mesa: e aí, tudo bem? Como que você está? Como foi mesmo aquele negócio que Deus falou? Você não pode comer de nenhuma árvore do jardim, é isso mesmo? Eva, em toda a sua pureza de coração, em toda a sua inocência, ela responde para a serpente com a mesma educação. Verso 3, Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Então Eva vai e corrige a serpente, que com sua astúcia já estava de alguma forma corrompendo os sentidos e o coração de Eva. Agora, o que nós só vamos tomar conhecimento hoje, olhando, e que Eva não tomou, é que na verdade, queridos, quando a serpente inicia o diálogo, quando ela inicia esse embate, ela na verdade está ganhando o coração da pessoa. Então, a serpente vira para Eva agora, e ela não discute mais se podia comer de algum fruto ou não. Agora ela vê e fala assim: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então você percebe a estratégia da serpente. Ela ganha a tua confiança, ela alcança o teu coração, ela chama a tua atenção, para que você dê crédito àquilo que venha dela. E aí sim foi aonde Eva se corrompeu, porque a continuação do texto fala que agora ela olha para aquela árvore que antes ela olhava com medo, ela olhava com temor, e agora ela olha com desejo. Então o que a serpente conseguiu despertar nela? Esse desejo. Então ela corrompe para depois seduzir com o engano. E você percebe que essa estratégia, ela não muda. As eras passam, os tempos passam, e você percebe que a estratégia das trevas é a mesma. Nós temos um exemplo disso com o comunismo moderno, por exemplo, aonde lá atrás, quando o comunismo se estabelece, ele se estabelece à força. Então eles queriam, lá na época da União Soviética, eles queriam conquistar a força, né? As pessoas tinham que ser ali submissas na base da força, só que eles viram que esse modelo de governo não deu certo. Então um italiano chamado Gramsci, ele tem uma ideia, ele fala assim: peraí, não é na base da força, mas é corrompendo de dentro para fora. É entrando nas instituições, é entrando na educação, na cultura, contaminando de dentro para fora, que nós vamos conseguir conduzir as pessoas para o propósito que nós queremos. E isso foi feito. E aí eu te pergunto, será que eles tiveram êxito? Será que esse modo é eficaz? Olha hoje para o cenário que nós temos, por exemplo, na educação. O que se aprende e se vive nas escolas, isso não aconteceu da noite para o dia. Há
20, 30 anos atrás, quando eu estava na idade de escola, a gente aprontava, era bagunceiro, mas não se vivia o que se vive hoje, não se defendia o que se defende hoje. É muito diferente, algo aconteceu nesses anos, sutilmente, ninguém percebeu por quê, porque vem corroendo de dentro para fora. Essa é a estratégia das trevas. E quando você olha, você começa a perceber que isso não é só no âmbito educacional, mas na cultura, nos relacionamentos. Isso começa a interferir de uma forma que imperceptivelmente as pessoas começam a ser contaminadas. E isso tem acontecido inclusive no meio da igreja de Jesus. Olha hoje para a igreja como nós estamos depois dessa tempestade que nós passamos, como nós temos sido afetados pelos dias que nós vivemos, espiritualmente falando, como nós estamos, porque, queridos, nós lutamos contra um inimigo que é astuto, um inimigo que é sábio, que ele sabe como agir, e se nós dormirmos, nós seremos facilmente atingidos por ele. Por isso que Jesus nos deixa um alerta sobre esses dias que nós viveríamos. Lá em Marcos capítulo 13, verso 32 ao 37, diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Ele está falando sobre o seu retorno, Jesus está falando sobre o seu retorno, e ele continua e diz: fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer, se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Jesus deixa aqui uma orientação e uma ordem nessa passagem. Ele fala assim: olha, não se desgastem querendo saber o dia do retorno, se vai ser ano que vem, ano 2023, se vai ser antes da tribulação, depois da tribulação, no meio dela. Não se desgastem, porque isso é só o Pai que sabe. Agora, ele deixa uma ordem: ao invés disso, não durmam espiritualmente, vigiem nesse tempo. Mais uma vez, lá em Mateus 25, quando Jesus fala sobre a parábola ali das 10 virgens, ele fala sobre 5 prudentes, 5 nécias, 5 que não estiveram vigilantes, que adormeceram durante esse tempo. Lá no verso 13, no último verso, ele diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mais uma vez, Jesus está falando do mesmo contexto, do dia, da hora da sua volta e a necessidade da vigilância nesse tempo. Agora, por que Jesus nos manda vigiar especificamente nesse tempo? Por conta do pecado? Talvez não, porque o pecado sempre existiu na história. Então, o Senhor traria então essa palavra vigia em todo o tempo, mas ele traz um tempo específico aqui. Ele fala sobre um perigo que existiria nesse tempo e que faria então a necessidade da vigilância. E Paulo parece que ele nos traz uma possível resposta para essa pergunta. Em 2 Tessalonicenses 2, verso 1 ao 3, ele diz assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. O mesmo contexto, está falando sobre a volta do Senhor. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Por quê? Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então o que Paulo fala? O mesmo contexto, o retorno de Jesus, onde Jesus falou para vigiar, agora ele vem e fala assim: algo vai acontecer antes. Portanto, dentro desse contexto, uma grande apostasia virá
sobre a igreja. E por que sobre igreja, queridos? Porque a apostasia não vem sobre quem está no mundo, vem sobre quem crê. Amém? Paulo fala sobre apostasia. O que é apostasia? Vou ler aqui para vocês uma definição. Originalmente esse termo grego tem um significado técnico relacionado à revolta política. Mas nas escrituras, apostasia significa abandono ou deserção da fé de forma consciente. No protestantismo, apostasia é o esfriamento da fé, o abandono dos princípios bíblicos. Uma igreja ou um indivíduo apóstata é uma igreja ou um indivíduo que aderiu ao mundanismo e aos costumes seculares, substituindo os princípios de Deus. De modo mais abrangente, pode-se dizer que um cristão ou igreja são apóstatas quando deixam de seguir os fundamentos da palavra de Deus, desviando-se da verdadeira fé e voltando-se para o mundanismo, satisfazendo somente os desejos carnais. E aí você percebe que Paulo, em todas as cartas que ele escreve para a igreja ou para os seus discípulos, ele começa a enfatizar esse tema. Por exemplo, em 1 Timóteo 4, 1, 2, ele diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Na versão AA, ele diz: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então você vê aqui que apostasia significa um abandono da fé, o que significa que a fé pode ser perdida, pode ser abandonada se não houver vigilância. Um exemplo disso que Paulo traz também, Paulo falando a Timóteo, em 1 Timóteo 6, 9 a 10, ele fala sobre o amor ao dinheiro ser a raiz de toda espécie de males, e ele fala: e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, mais uma vez, uma situação, uma condição de apostasia resultante de um coração que se apegou ao dinheiro e deixou o Deus provedor. Percebe também aqui, queridos, que por trás desse ataque contra a fé, existem espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então quem está operando por trás de tudo isso? O mesmo que operou lá no Éden, Satanás, com toda a sua astúcia. Então Jesus vem e também ele fala sobre esse contexto apóstata desses dias, e ele fala mais, ele fala que isso também seria influenciado por toda a maldade e engano, que é algo gerado também pelas trevas. Mateus 24, 10 a 13, Jesus diz: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então o cenário de maldade, o cenário de injustiça, tudo isso contribuiria para essa apostasia, para esse esfriamento da fé, para essa indiferença no coração das pessoas, que é o que nós temos visto nesses dias. E por essa razão, Jesus, nessa continuação desse trecho, ele vem e compara os dias que nós vivemos com os dias de Noé. Então ele vai falar no verso 37 de Mateus 24: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Mais uma vez, o contexto do retorno de Jesus. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Agora piorou a coisa, porque Paulo fala: vigiem, por conta do perigo da apostasia. Agora Jesus vem e ele já traz uma ênfase, dizendo assim: muitos vão dormir no ponto. Como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda. Aqui, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem.
O dilúvio veio e levou a todos, e só aqueles que estavam na arca é que foram salvos. E nós temos ouvido nesses 2 dias que nós já tivemos de congressinho a importância da arca, o que ela representa para nós. Ela é uma figura de igreja, ela é uma figura daquele lugar onde o povo de Deus se protege do mal que acontece na volta. Agora, qual era esse cenário fora da arca? Porque isso também era importante. Qual era esse cenário que precedeu esse período do juízo de Deus? Gênesis 6, 5 e 6 diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. O que Jesus está nos dizendo, querido, é que nos últimos dias, por conta da perversidade no coração das pessoas, haveria uma indiferença em relação às profecias bíblicas a respeito do seu retorno. Assim como nos dias de Noé, aquelas pessoas foram indiferentes ao sinal que Deus estava dando para eles de que o dilúvio viria. Afinal de contas, enquanto Noé construía aquela arca, as pessoas sabiam o porquê Noé estava construindo. Você acha que Noé construiria um barco daquele tamanho que o pastor Marcinho nos mostrou, no meio do deserto, e ninguém falaria: cara, o que você está fazendo aí? Noé estava ali trazendo um testemunho, trazendo uma palavra viva para eles de que algo aconteceria, mas havia uma indiferença nos corações. Pedro fala isso em 1 Pedro 3,20, quando ele fala que Jesus pregou aos espíritos em prisão, ele diz assim, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. A palavra então aqui está dizendo que enquanto Noé construía a arca, Deus pacientemente esperava, e a gente não sabe ao certo quanto tempo demorou para construir a arca. A gente sabe que não foi muito rápido, porque Noé ali e seus filhos construindo uma arca daquele tamanho, sem as ferramentas adequadas como nós temos nos nossos dias, isso não foi uma obra tão rápida. Mas a Bíblia fala que de quando Noé surge ali no enredo bíblico, ele tem 500 anos, e quando ele entra na arca, ele tem 600 anos. Então esse contexto que havia ali de perversidade, de maldade, pelo menos por 100 anos havia perdurado, sem que o povo tomasse uma postura de arrependimento ou de conscientização daquilo que Deus estava mostrando para eles, queridos. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que as pessoas se arrependam. 2 Pedro 3,9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu creio que Jesus só não voltou ainda, porque há muita vida para ser salva. Há muitos para ser resgatados, há muitos desviados que precisam se arrepender e se voltar ao Senhor, porque depois que Jesus voltar, queridos, aí o bagulho vai ser louco, aí vai ser muito difícil. Esse é o tempo da graça. A época da construção da arca, a época do testemunho era a época da graça, porque as pessoas podiam se arrepender e serem salvas junto com Noé, mas ninguém dava ouvido. Sabe por quê? Porque ao invés das pessoas se arrependerem pela graça, as pessoas usam da graça como pretexto para viver a sua vida loucamente. Esse é o grande problema. Nós não entendemos a graça de Deus. Nós achamos que a graça de Deus é o like de Deus para você viver a sua vida como você bem entender, quando na verdade Deus está olhando para os perdidos e está falando: você permanece, você fica firme, porque se você se afastar, eu não sei se vai dar tempo de você voltar. Jesus aqui não estava fazendo uma reflexão, Jesus estava fazendo uma afirmação: vai ter apostasia no final dos tempos.
O pecado vai crescer, a maldade vai crescer, o amor vai se esfriar e as pessoas vão apostatar da fé. Isaías fala em Isaías 5, 20 e 21, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Sabe de quem ele está falando? De quem está preso no mundo, apóstata da fé, que não consegue mais viver pelas coisas de Deus, que está envolto ao modelo, ao modo de se viver no mundo. Aqueles que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Tem argumento para tudo, tem justificativa para tudo. Ah, por que você não vai mais na igreja? Tem culpado, o som é alto, canta mal, é muito gelado, o pastor mostra a barriga quando está pregando, porque usa camisa curta. É cada uma que você ouve que é só a misericórdia. Por quê? Porque são sábios aos seus próprios olhos, são inteligentes em sua própria opinião. Apostataram de confiar no Deus Todo-Poderoso, agora estão cheios de si. É o maldito do orgulho no coração humano. Por isso que lá em Lucas 18:8 diz: contudo, quanto o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Será que quando o Senhor vier, Ele vai encontrar os seus filhos, Ele vai encontrar a igreja de Guarulhos, como nós cantamos naquele louvor, batendo, clamando, até que o Senhor abra, até que o Senhor venha? Será que Ele vai nos encontrar com essa disposição, servindo, frutificando, vivendo pelo reino de Deus e a sua justiça? Seja sincero, qual o interesse das pessoas hoje pelas coisas de Deus? Nós buscamos a Deus porque nós queremos viver o seu reino e a sua vontade? Ou nós queremos Deus para edificar o nosso reino e a nossa vontade? Seja sincero. O quanto da tua vida há renúncia para você viver a vontade de Deus? E o quanto há de Deus servindo os seus interesses pessoais? Porque o que a apostasia faz é isso. Ela coloca Deus como teu servo e não você como súdito do reino dos céus. Eu me preocupo com essa teologia dos dias de hoje. Esse Deus muito amoroso, esse Deus muito carinhoso, esse Deus muito bondoso, eu tento achar ele na Bíblia, eu tenho uma dificuldade. E aí esse Deus amoroso é o paizinho que deixa fazer tudo, é o paizinho que quer me dar os melhores presentes, é o paizinho que me faz cafuné. Quando eu estou dodói, você está dodói porque ele está te pondo no fogo, que é para você ser amadurecido e forjado, para que você não seja um frango espiritual. Você não entendeu ainda? Lá na nossa conversão, na Turiaçu, era faca na caveira, filho. Deus era general e nós éramos soldado. Era marchando. Ai, tá doendo. Vai tá doendo porque Deus está trabalhando. Deus está quebrando o vaso. Quebra o meu vaso. Larga a mão de ser hipócrita. Faz um rachadinho, você já está se cagando todo. Quebra o meu vaso. Deus pede para você dar uma oferta maior. Ai, que quebra o meu vaso. Dou tudo, Senhor, tudo é teu. Que tudo é teu? Cala a boca. Para de falar mentira para Deus. Seja sincero com o teu coração primeiro. Faz que nem Davi: Senhor, me sonda e me conhece, para que o Senhor me mostre como eu sou um crápula, como eu sou mentiroso para mim mesmo. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós entregamos o nosso coração para aquilo que é natural, nós perdemos o interesse por aquilo que é espiritual. A gente canta: quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Tá bom, quantos dias da tua semana você se fecha por 1, 2 horas no santo dos santos? Fala. Se em outro lugar você não sabe viver. Por isso que Jesus veio em Mateus 6:24 e falou: ninguém pode servir a 2 senhores. Sabe por quê, queridos? Porque você vai odiar um e amar o outro.
você vai se dedicar a um e desprezar o outro. E é isso que muitos têm feito com Jesus. Nós somos uma geração anestesiada pelas facilidades da tecnologia. O cristão moderno tem se tornado tão sofisticado com o aumento do conhecimento e da ciência, que ele sequer está percebendo o seu naufrágio na fé. Paulo já advertia, porque Paulo insistiu nesse tema. 1 Timóteo 6,20. Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. Cheios de sabedoria, conhece tudo, porque os burros de antigamente agora tem o Google. Então você vai no Google, você sabe tudo. YouTube também, você quer ouvir pregador falando, você tem acesso a tudo. Isso tá te fazendo mal, isso está nos fazendo mal, porque nós estamos perdendo a dependência do nosso Deus. Isso tem feito nós vivemos uma frieza espiritual. Você não ora mais para pedir uma direção para Deus, você vai no Google para ver qual a melhor estratégia para você fazer e alcançar aquilo que você quer, ou não é? Você vai assistir o videozinho de como é melhor fazer. Você vai ouvir o coach para saber qual é como que é que eles falam? Não é o segredo, é a chave, o código. Qual é o código para você conquistar? Você não vai mais para o teu quarto dobrar o joelho para ouvir de Deus o que Ele tem para a tua vida e o que Ele quer da tua vida. Nós estamos presos no vislumbre do mundo moderno e perdendo o interesse por aquilo que é sobrenatural. Esse é o grande perigo. Porque você quer se aprofundar nas coisas, amém, não tem problema. Mas quando você começa a perder o interesse por aquilo que é sobrenatural, aí ficou perigoso. Por isso que Jesus advertiu: vigiem. Sabe quais são os sintomas da apostasia, queridos? Pelo menos 2 aspectos ela tem: discrepância teológica e desvio moral. Pelo menos esses 2. Apostasia teológica é quando você começa a rejeitar parcialmente ou totalmente a verdade da palavra de Deus. Paulo também fala em 2 Timóteo 4,3, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Está tudo lá, filho, está na Bíblia. Não precisa ler o jornal, não precisa, é só você ler a Bíblia. É o evangelho que me convém. É o evangelho humanista, que coloca o homem no centro e não mais Deus no centro. Esse é o grande perigo. Como alguns dizem hoje, né, que a Bíblia precisa ser atualizada, porque ela não está alinhada com o homem moderno. Olha o nível de apostasia teológica que nós temos vivido nos nossos dias. A apostasia moral é a hipocrisia instaurada no coração daqueles que professam com a sua boca que amam a Deus, mas não vivem em conformidade com isso. Apostatar moralmente é você se desviar ou continuar caminhando de uma maneira desleixada. Tito 1,16: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Mateus 15,7: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. 2 Pedro 2,22, confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Apostasia moral acontece, queridos, quando nós professamos a fé, mas nós
não vivemos uma vida alinhada com isso. É quando eu digo que eu amo a Deus, mas eu não tenho tempo com Deus, eu não tenho prazer com a sua palavra, eu não tenho uma vida de oração ou de adoração. É quando eu digo que eu amo a Deus, mas eu deito com a minha namorada numa cama e faço aquilo que é contrário à natureza do Deus que eu digo que eu amo. É quando eu falo que eu vivo para fazer a vontade de Deus, mas eu não movo um dedo para fazer algo pelo meu próximo. Não conseguimos juntar 1000 amigos para ajudar as pessoas em necessidade, que é uma ordenança bíblica, o que é uma vergonha para uma igreja de um tamanho como esse. E o que mostra que essa palavra aqui é para nós ouvir mesmo. Falo que eu sou salvo pela graça, que eu sou alvo do perdão de Deus, mas ninguém pode te olhar torto que você já está julgando e não consegue perdoar. Eu vejo as pessoas saindo da igreja e metendo a boca e falando mal. Você não sabe de onde você saiu? Você acha que você nasceu do lado de Jesus, no trono esquerdo ali de Deus, e desceu para a terra só para fazer um julgamentinho na igreja? Consigo entender? Porque eu saí da merda. Eu estava na sarjeta, sendo destruído por demônios. Fui salvo pela graça de Deus. Como que eu vou julgar alguém? Se eu estou de pé porque Ele me sustenta, se eu fui salvo porque Ele me buscou, e se é Ele que me sustenta para viver o que eu vou viver, por que eu vou ficar julgando os outros? Quem sou eu para julgar alguém? Fala que ama a Deus, que é santo e vive uma liberdade sem limites. Queridos, presta muito atenção nisso que eu vou falar. Se você não pegar mais nada dessa palavra, pega só isso que eu vou falar agora, porque existe um câncer espiritual na igreja. Por isso que a palavra hoje é reorganizar a sua vida espiritual. Existe um câncer espiritual no meio da igreja hoje. Um câncer que diz que o mal não é tão mal assim, e o bom não é tão bom assim, que tudo é relativo. É um câncer chamado relativismo. Esse vai ser uma das principais ferramentas das trevas para os nossos dias. Quero ler para vocês. Entenda-se por relativismo a teoria filosófica fundada na relatividade do conhecimento, recusando toda e qualquer verdade ou valor tidos como absolutos. As coisas são como são e cada indivíduo pode interpretá-las de forma a aproximar-se da realidade. O relativismo pode ser entendido assim como a postura ou teoria de refutar a existência de verdades e de defesa da opinião. Na sociedade pluralista e agnóstica da atualidade, a verdade absoluta tende, pois, a ser um conceito a perder-se. Numa época de diferenças e de mitigações das normas sociais, fazendo com que a diversidade seja observável também em questões de religião, de ética e de justiça, modelando assim a sociedade e a cultura. Não existindo normas sociais ou éticas transcendentes, absolutas, ganha contorno o relativismo social e cultural como sistema ético de diferenciação do bem e do mal. Toda a verdade é relativa a uma cultura ou sociedade específica. O que uma sociedade aprova será correto para ela, como tudo que condenar será mal. Assim, o bem e o mal já não são determinados em absoluto, mas apenas em relação a determinada sociedade. Não existem no relativismo social ou cultural normas finitas e supremas de bem e de mal para julgar a própria sociedade. Socialmente, o relativismo permitiu que aquilo que no passado era considerado mal ou errado, hoje não tem essa conotação, nem é igualmente considerado bem ou correto. Por exemplo, a homossexualidade, a pornografia, interrupção voluntária da gravidez, o ateísmo, etc. No mundo pós-moderno, o cristianismo tem sido encurralado pelos ateus que usam a espada da razão para tentar ferir de morte a fé. A era pós-moderna nos parece ser a era de nenhuma verdade, uma era que já não acredita na única verdade, porque cada um tem a sua verdade. Esse é o câncer contra a igreja de Jesus Cristo nesses dias. Sabe o que está acontecendo?
As pessoas estão voltando ao Éden, não para ter um encontro com Deus, mas para dialogar com a serpente. É isso que o relativismo tem feito. Vou voltar para o Éden, não porque eu quero ter um encontro com meu Deus, mas porque eu quero bater um papo com a serpente, para ela me mostrar que o mal não é tão mal assim, e o bem não é tão bem assim, que na verdade, aquele fruto vai me fazer ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Esse é o grande perigo. E a pergunta é: o que fazer diante desse perigo chamado apostasia? Em João capítulo 15, Jesus nos fala algo que é fundamental para nossas vidas e para a nossa vida espiritual hoje. João 15, verso 1 ao 9, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Queridos, às vezes, progredir, avançar com Deus, significa permanecer. Às vezes não é você edificar uma mega igreja, não é você fazer obras, evangelismos gigantes, é permanecer. É você não sair nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecer no centro da vontade de Deus. Aonde Deus me quer é aqui. Mas eu poderia fazer o que eu quisesse hoje da minha vida, porque a minha condição não é a mesma lá de trás de quando eu me converti, mas aonde Deus me quer é aqui, então eu permaneço aqui. Ponto. A ordem de Jesus é clara: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Simples, querido. Logo, já não sou eu que faz, mas Cristo que habita em mim. Se eu saio da videira, o que acontece? Eu me desconecto de Jesus, então nada mais acontece. E aqui é a chamada para nossa vigilância. Não deixe a chama se apagar. Não sejam como as virgens imprudentes. O mundo pode estar no maligno, mas vocês permaneçam em mim. Agora, como permanecer em Cristo? Porque essa é a palavra, essa é a pergunta principal aqui. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele faz um elogio a essa igreja. E ele diz assim, Colossenses 2:5: porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Por que essa igreja estava firme na fé em Cristo? Porque eles estavam com a sua vida espiritual em ordem. Aqui é o segredo, sabe por quê, queridos? Porque Deus é um Deus de ordem. Como Paulo disse em 1 Coríntios 14:40, tudo deve ser feito com decência e ordem. Desde a criação, quando Deus cria todas as coisas, Deus pega um mundo sem forma e vazio, um mundo em caos, e Ele estabelece a ordem. Quando Deus chama Moisés, a pastora Francis falou isso ontem, e traz o modelo do tabernáculo, Deus é detalhista, e Deus fala: faça conforme o modelo que eu estou dando para você. Não muda, não coloca a cortina de outra cor porque você achou que vai ficar mais bonita.
vai no modelo que eu dei para você. Quando Deus chama o seu povo, qual é a primeira coisa que Ele faz? Ele chama Moisés e traz leis e ordenanças. Por quê, queridos? Porque Deus estabelece ordem, para que Ele possa cumprir os propósitos dEle aonde Ele deseja. Se não houver ordem, se não houver organização, Deus não consegue operar. Quando o povo volta do exílio, a primeira coisa que Deus pede é o restabelecimento da ordem espiritual. Lá em Esdras, capítulo 3, você vê sobre isso. Quando o povo se restabelece nas suas cidades, então eles reedificam um altar para voltar a adorar a Deus. Quando um rei assumia o reinado de Israel ou de Judá, o que distinguia o que esse reinado seria, era como que esse rei estabelecia a ordem alinhada com as coisas de Deus. Quando ele estabelecia do jeito que ele queria, ou seguindo o modelo pagão, o reinado era terrível. Mas quando ele seguia o modelo de Deus, dava bom. Por quê, queridos? Porque onde há desordem, há caos. Sem ordem não há obediência, e sem obediência aos princípios de Deus, não há relacionamento com Deus. Deus não consegue operar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é Rei soberano, queridos, e Ele governa sobre todas as coisas, e Ele não abre mão do seu caráter e dos seus princípios estabelecidos. E isso faz com que a gente entenda que nós precisamos nos reorganizarmos na nossa vida espiritual com urgência. Nós e a igreja de Jesus. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, 5-9, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, não tem desculpa. Deus nos fez filhos dele, Deus nos enxertou na videira, Deus nos deu as armas espirituais para nós combatermos um bom combate. Ele nos deu a couraça que protege as nossas emoções, sentimentos, com a fé, com a certeza do amor que Deus tem por nós. Ele nos deu o capacete da salvação para proteger a nossa mente das setas inflamadas do inimigo, que trazem dúvidas e questionamentos a respeito da sua salvação. Tudo que nós precisamos fazer é permanecer nele. Só que você não consegue fazer isso sozinho. Essa que é a questão. Por quê? Porque nossa natureza carnal é maligna. Você quer as coisas do mundo, você não quer as coisas de Deus. Você quer se matar de trabalhar até as 11 da noite, para você ter uma casa legal, para você ter um carro legal, para você andar legal, mas você não quer ficar 3 horas fechado num quarto, buscando um Deus espiritual, para viver sabe lá o que espiritualmente. A tua carne não quer isso. Por isso que Paulo fala em Romanos 7,18, eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Quem não quer orar 2 horas por dia numa comunhão com Deus aqui? Quem não tem esse desejo? Mas quem consegue fazer isso? Por quê? Porque você vai na tua carne, você quer ir na tua força, e a tua carne não quer, ela vai brigar com você. Você vai orar 3 minutos, você vai sair do quarto falando, não aguento mais ficar aqui. Tua carne não quer isso. Você precisa de ajuda, e ajuda do alto, queridos. Por isso que a promessa de Deus, em Ezequiel 36:26 é, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Então quem faz eu conseguir viver isso? Ele que me dá o seu espírito.
Por isso que quando Jesus vai ascender aos céus em Atos, ele não vira para os seus discípulos e fala assim: ó, eu estou subindo, cumpri o que eu precisava cumprir, entenderam tudo, agora vocês vão, reorganiza a vida espiritual de vocês e vai viver o que eu deixei aí para vocês viver. Não é isso que Jesus fala. O que Jesus fala? Lucas 24, 49, eu lhes envio a promessa de meu Pai, fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Depois em Atos 1:4, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Que Jesus está dizendo, queridos, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que vocês viram, depois de andarem do meu lado, vocês não vão conseguir viver a vida da fé que eu tenho para vocês na força do seu braço. Vocês precisam ser revestidos do Espírito Santo, vocês precisam da minha presença habitando em você, porque o que nos traz esse ânimo, essa disposição em buscarmos as coisas de Deus, o reino dos céus, as coisas espirituais, é a presença de Jesus habitando em nós, porque Jesus amava estar em relacionamento com o Pai. Quando você tem desejo de vir para a igreja, o Espírito Santo está bombando dentro de você. Quando você quer buscar, eu quero mais de Deus, tem vigília, eu quero ir, eu quero buscar, eu estou com fome de Deus, isso é o Espírito Santo pulsando dentro de você. Agora, quando você perde o interesse, quando você apóstata da fé, é porque você subjugou o Espírito Santo pelos desejos da sua carne. O Espírito Santo é nosso personal organizer, assim que fala. Ele vem colocar as coisas em ordem, queridos. Fala, vamos dar uma ajeitada no negócio aqui que está meio bagunçado. Sabe quando você está lá sentadão no sofá assistindo a TV e de repente vem um incômodo? Você não sabe o porquê te incomodou? Tipo, caramba, o que eu estou fazendo aqui nesse sofá assistindo o quê? Nem li minha Bíblia hoje. E aí dá aquele incômodo, ou você olha e vê o seu filho enfiado na frente de um videogame, e você fala, o que eu estou fazendo na vida do meu filho? Por que você está incomodado? Porque o Espírito Santo está pulsando dentro de você. Não é isso que eu tenho mais, eu tenho algo dos céus para vocês viverem. Sabe por que eu obedeço, queridos? Por temor a Deus. Eu obedeço por acreditar naquilo que Jesus me falou. Eu obedeço porque eu vivo pela fé. E foi exatamente essa condição que distinguiu Noé daqueles que viviam na sua época. Hebreus 11:7 fala, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Queridos, presta atenção. Noé estava se movendo por uma revelação. Ele foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. E ele temeu a Deus por isso. O que significa esse temor a Deus? Ele deu crédito a Deus por aquilo que Deus estava falando, crendo que aquilo era verdadeiro, e ele depositou toda a sua fé nisso. É isso que nós precisamos fazer nos nossos dias. A vigilância que Jesus está nos pedindo é você entender as profecias que há sobre esses dias, é você entender o destino profético e espiritual que há sobre a sua vida, e você colocar temor no seu coração, de dizer, eu não quero perder isso, eu não quero ficar no meio dessa inundação que vai vir, eu quero ser levado nessa arca que tem um endereço certo no céu, e isso despertar uma fé no teu coração, para que você comece a viver por aquilo que você não vê, mas que você sabe que vai acontecer. Divinamente avisado é o que nós temos sido constantemente pelo Senhor. Agora, o quanto de fé, o quanto de temor nós temos depositado, porque se você sai, depois de ouvir uma palavra como essa e não muda nada na tua vida espiritual, é porque você não tem temor a Deus, você não está dando crédito para aquilo que as Escrituras estão falando.
Noé não ficou debatendo, será que é, será que não é, será que vai vir chuva, será que Noé, né, ficou meio esquisito, será que vai vir chuva, será que não vai vir, não, Noé falou, Deus falou, está falado. Deus não falou, se preocupa de quando Jesus vai voltar, se amanhã, Ele vai vir numa hora que você não esperar, mas enquanto isso vigie, permaneça firme na fé, permaneça buscando ao Senhor, permaneça se alimentando da palavra, permaneça firme para que você não caia em apostasia, porque quando menos esperar, a carruagem de fogo passa, e quem estiver preparado vai subir. Oh, não dá para viver, querido, as revelações de Deus com uma perspectiva natural. Você não vai viver a vontade de Deus buscando informação no Jornal das 8. Não são as mídias sociais, não são os filósofos, os coaches, os sábios, as frases de efeito que vão dar um norte para a tua vida. O que nos direciona profeticamente, queridos, para o nosso destino profético, é a revelação de Deus, e a revelação de Deus vem no secreto. Por isso que Paulo em 2 Coríntios 4,18 fala, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por que você tem deixado de viver tantas coisas? As pessoas perguntam. Porque eu vivo por aquilo que eu creio, porque eu enxergo pela fé, porque a fé é isso, é a certeza daquilo que você ainda não vê, porque eu escolhi viver pela fé, e isso me faz tomar determinadas atitudes e decisões na minha vida, e nós precisamos enxergar e discernir com os olhos e mente espiritual as coisas de Deus. 1 Coríntios 2,14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Por isso que você precisa ter o Espírito Santo bombando dentro de você, porque se você não tem, as coisas espirituais te parecem loucura, parece não fazer sentido, parece que aquele cara que está no altar falando que nem um maluco, sei lá, o que ele bebeu, o que ele fumou, o que ele cheirou, ele não fez nada disso, ele está com o Espírito Santo. Se você estiver aí também, está fazendo sentido para você. É o Espírito Santo que conecta com as coisas espirituais. Não dá para ficar passivo diante da impiedade que nós vivemos nos nossos dias, queridos. Nós precisamos discernir urgentemente esse contexto espiritual que nós estamos inseridos. Para quê? Para que a gente não aposte na fé, para que a gente não perca a fé que o Senhor tem nos chamado a viver. 1 Tessalonicenses 5,4, vós irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Foi o que Noé fez, simples, ele obedeceu à revelação de Deus, e trouxe salvação para sua casa e para sua família, e condenou o mundo ímpio por conta da fé que ele teve no Senhor. Permaneça em Jesus. Nós precisamos voltar a esse relacionamento com Deus, queridos. Nós precisamos deixar esse orgulho e essa independência que tem tentado encontrar lugar nos nossos corações. Deixar de lado esse racionalismo, onde tudo precisa fazer sentido para você, porque isso tem matado a tua fé. Você não foi chamado para entender, você foi chamado para crer. Você foi chamado para acreditar naquilo que Jesus está dizendo a teu respeito, nas promessas que Ele tem para a tua vida. Sabe como o Senhor chama o Espírito Santo nas nossas vidas? O penhor da promessa, a garantia da promessa. Jesus falou assim, ó, vocês vão ser salvos se vocês creem em mim, e a garantia é o meu Espírito Santo que vai estar sobre vocês, porque Ele que conecta com aquilo que é espiritual,
com aquilo que é de Deus. Você já pensou se Noé ficasse considerando os porquês e os... quando ele fosse construir a arca, queridos? O Senhor está nos despertando. Por quê? Porque Ele tem algo novo para nós vivermos. Só que nós não vamos viver isso na passividade. Nós não vamos viver isso na apostasia. Nós vamos viver isso à medida que nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus. Porque é só assim que Ele consegue comunicar as coisas espirituais conosco. Zacarias 1:3, para finalizar. Diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Feche seus olhos no seu lugar por um instante. Como está a tua vida espiritual com Deus? Esse é um momento seu com o Senhor. Talvez você precise fazer agora aquela oração que Davi fez: Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, e vem me conduzir pelos teus caminhos eternos. Esse último verso ele fala: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. Talvez o afastamento de Deus e das coisas do reino dos céus fez com que você deixasse de perceber o quanto o Espírito Santo deseja habitar em você e o quanto Ele deseja te conduzir pelos caminhos de Deus. Mas não há muito segredo para as coisas de Deus. Deus só está dizendo: se volte para mim, filho. Se lembre de onde você caiu. Se lembre de onde você abandonou o seu primeiro amor. Se lembra quando foi o dia em que você não pensava mais em nada, e tudo o que você desejava era a minha presença, e você não desejava ela para alguma coisa, você desejava ela porque ela te fazia bem, porque você sentia prazer em estar na minha presença. Se lembre das experiências que você já viveu com o Espírito Santo de Deus. Quantos momentos gloriosos, quantas visitações surpreendentes. Não um arrepio ou algo desse tipo, mas quando você sabe que alguém que te conhece profundamente chegou em você. E o que nós fazemos quando isso acontece? Nós nos rendemos diante dele. Você se prostra, você se lança, porque é exatamente dessa maneira que nós nos portamos diante da presença da glória de Deus, diante da presença do Espírito Santo. Nos faltam palavras, nós não sabemos o que falar, o que dizer. Nós somos envolvidos por essa atmosfera tão preciosa. Se volte para mim, e eu me voltarei para você. Se volte para mim, e eu me voltarei para você. E juntos, nós começaremos a reorganizar a tua vida espiritual. Será que você pode fazer essa oração nessa noite? Será que você pode abrir o teu coração diante dele e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu tomei um rumo contrário à tua vontade para a minha vida. Mas eu estou aqui, eu estou para voltar. Eu não sei como vai ser. Eu só sei que o Senhor me chamou para voltar. E se eu volto, o Senhor vem. E se o Senhor vier, tudo vai voltar a fazer sentido. Tudo vai voltar a ter vida. Aquela disposição vai voltar, aquele ânimo, aquela sede, aquela fome, aquela alegria pelas coisas do Senhor. Quantos que abandonaram o seu chamado, quantos que abandonaram o seu ministério para se voltarem às suas próprias vidas, para se voltarem a coisas fúteis.
Mas o Senhor está te dizendo: volte-se para mim, filho, volte-se para mim, filha, e eu me voltarei para você, e o meu espírito voltará a queimar no teu coração. Você reorganiza a tua vida espiritual, não com metodologias, mas se humilhando diante da presença do Senhor. Por isso, faça isso enquanto nós adoramos. Atraia a presença do Espírito Santo nesse lugar, para que Ele te leve de volta à condição que você não deveria jamais ter saído. Estejam firmadas no verdadeiro amor, e toda frieza e mentiras não cheguem a mim. Mas se elas chegarem, eu quero permanecer como você foi fiel ao Pai. No mundo terei aflições, mas terei bom ânimo, porque eu vencerei igual a ti. E que fora da videira, e que eu seja limpo para florescer a verdadeira semente em mim. Espírito Santo, vem nos levar de volta, vem nos levar de volta ao primeiro amor, vem nos levar de volta ao lugar da adoração, vem nos atrair de volta à presença do Pai, vem colocar o amor de Jesus nos nossos corações, vem nos despertar para a vigilância desses dias, vem nos acordar espiritualmente, Senhor. Faz arder de novo, faz queimar de novo a chama, faz, Senhor, voltarmos a sentir a fome, a sede, o desejo pela Tua presença. Faz, Pai, para que nós voltemos a desejar a Tua presença mais do que tudo nessa vida. Sim, Pai, nós amamos muitas coisas nessa vida, mas nós não queremos perder o nosso primeiro amor por Ti. Nós não queremos deixar de colocar o Senhor acima de todas as outras coisas nas nossas vidas. Oh, desperta-nos, desperta-nos, desperta-nos. Eu quero Sua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar
sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Só quero levantar pra te dizer que a tua graça já me basta. A presença. Hoje não vou te pedir nada. Pra te dizer te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Levante suas mãos aos céus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu não quero mais Eu não quero mais dialogar com a serpente, dialogar com a serpente, mas eu quero ouvir a tua voz, ouvir a tua voz na viração do dia. na viração do dia. Por isso eu me volto a Por ti. isso eu me volto a E ti. eu te peço Que o teu Espírito que o Santo teu Espírito Santo volte a queimar no meu volte coração. a queimar no meu Eu não coração. vou ceder Eu não vou ceder às às astúcias e as estratégias malignas das trevas nesses dias. das trevas nesses Mas dias. Mas eu permanecerei vigilante. Eu permanecerei sóbrio, sabendo que eu tenho uma promessa, e que aquele que prometeu, é fiel para cumprir em mim a sua promessa. Por isso ele colocou sobre mim o penhor, a garantia dessa promessa, que é o Espírito Santo. Habita em mim, Senhor. Habita em nós, Senhor.
Fortalece-nos em Ti na força de Teu poder. Renova sobre a Tua igreja a unção. Renova sobre a Tua igreja a fé. Renova sobre a Tua igreja a disposição. Vem rompendo as cadeias. Vem rompendo os grilhões. Vem rompendo as algemas que tem nos limitado e nos paralisado de vivermos o Teu sobrenatural. Volta-nos, Pai, a inflamar. Volta-nos a levar para o secreto. Volta a colocar fome e sede nos nossos corações. Traz reorganização no nosso espírito. Nós lançamos agora fora, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que tem impedido o Espírito Santo de Deus de se mover sobre as nossas vidas. E nós damos total liberdade para a Tua ação, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. Sair daqui, me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Olha de novo aí pro irmão que está do seu lado agora e pergunta para ele: como está a tua vida espiritual? Fala para ele assim, ó: se encha do Espírito Santo, que vai dar bom, em nome de Jesus, amém? Que o Espírito Santo de Deus Consolador possa reorganizar as tuas emoções, as tuas prioridades, reorganizar as tuas motivações e te levar de volta para o lugar onde a tua vida espiritual é vivificada pelo Espírito de ressurreição e vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, até amanhã, em nome de Jesus.